Abre alas com história e coração. Abre alas com humor e emoção. Abre Alas FC, Jogos Históricos. Galera, eu sou o professor Dácio e estaremos semanalmente aqui no canal Abre Alas, toda sexta-feira, falando de jogos históricos do Flamengo. Da mesma forma que vamos fazer no Falando de História, aqui nós não vamos seguir uma sequência cronológica, tá? Vamos falar aleatoriamente. Então, se você, meu amigo, minha amiga, quiser saber alguma coisa sobre uma determinada partida, sobre um determinado jogador que teve uma atuação numa determinada partida, manda mensagem para a gente que nós vamos lhe atender. Mas hoje, nosso primeiro programa de jogos importantes, nós vamos falar do próximo adversário do Flamengo no Brasileirão, o Sport Clube Corinthians, ou o Corinthians, ou os Gambá. E por falar em Gambá, uma curiosidade. A origem do nome Gambá, tá, deve-se à proximidade do centro de treinamento do Corinthians, que está localizado às margens do rio Tietê. Um rio em São Paulo que sofre há algum tempo, continua sofrendo com uma grande poluição, inclusive exalando um cheirinho meio desagradável. Então, os rivais do Corinthians começaram a associar a sua torcida àquele mamífero que, quando se sente acuado, em perigo, libera um odor muito desagradável. Dessa forma, os rivais paulistas passaram a chamar os corintianos de gambás, numa provocação direta. Donos das duas maiores torcidas do Brasil, Corinthians com em torno de 19,4% e Flamengo com 24,8%, segundo recente pesquisa, são as duas maiores torcidas e já realizaram alguns confrontos memoráveis. Importante, estima-se que o Malvadão já atingiu a marca de 50 milhões de torcedores, consolidando-se com folga como o time mais popular do Brasil e um dos maiores do mundo. O primeiro confronto que aconteceu entre Flamengo e Corinthians foi em junho de 1917, no antigo estádio da Floresta, no Rio de Janeiro. E esse jogo terminou com um placar de 2-2. A década de 70 marcou a rivalidade entre Flamengo e Corinthians de uma forma mais acentuada. E foi nesse período que o futebol brasileiro se consolidou como um fenômeno de massa. E os dois clubes se tornaram protagonistas no cenário nacional. O Flamengo, com Zico à frente, dominou o futebol carioca e conquistou um tricampeonato brasileiro. O Corinthians, com Sócrates e a sua democracia corintianas, apresentava um modelo diferente de gestão e um futebol vistoso e elegante. Na sexta rodada do Brasileirão de 2024, que é o nosso jogo histórico de hoje, o Malvadão venceu o Corinthians por 2-0. O jogo foi um verdadeiro atropelo, com gols de Lohan, a nossa eterna promessa que hoje está no Sub-20, e Pedro, o nosso queixada, que está retornando aos nossos gramados para a alegria da nação. Esse jogo contou com um público de 56.929 pagantes. O placar poderia ter sido mais elástico, essa é a verdade. E só não foi porque o goleiro corintiano Carlos Miguel foi um dos principais nomes no Maracanã. Ele teve aquele famoso dia de Neuer,
que a gente está tão acostumado? Pois é. Essa vitória de 2-0 colocou o Flamengo momentaneamente na liderança do Brasileiro. E para os corintianos, que ficou em 15º lugar, viveu-se a angústia da proximidade da zona de rebaixamento, já que ficou a 2 pontos de diferença para o tal gigante da colina. Será? Primeiro clube fora do Z4 à época. O destaque desta partida foi o nosso meia Lohan. Com 17 anos, Lohan brilhou no Maracanã e foi decisivo ao anotar uma assistência para o gol de Pedro e balançar as redes na segunda etapa. O Flamengo, na oportunidade, comandado por City, jogou com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, De La Cruz, depois Vitor Hugo, Lohan, depois Léo Ortiz e Gerson. Pedro, depois Gabriel e Cebolinha, depois Luiz Araújo. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Lohan enfiou uma bola entre as pernas de Gustavo Henrique e Pedro ameaçou o chute e fez uma finta no zagueiro Félix Torres, que ficou no chão. Podemos fazer uma similaridade com o nosso querido Januário de Oliveira, que quando acontecia uma falta ele gritava: "Tá lá um corpo estendido no chão". O Pedro deixou o Félix Torres estendido no chão e finalizou de biquinho, tipo Arrascaeta, tipo Romário. Nessa, Carlos Miguel não pôde fazer o seu milagre. Coincidentemente, também aos 19 minutos do segundo tempo, o corintiano Kaká tentou conduzir para o meio, perdeu a bola para Lohan, que toca para Gerson. Gerson espera a oportunidade, a hora que Lohan penetra, ele dá o passe e o jovem chutou no canto direito, ampliando a vantagem de 2-0. Galera, esse é o jogão da nossa história, esse é o jogão do nosso amor eterno. Te fazer um pedido, não esqueçam de deixar seu like, de se inscreverem no canal, de acionar o sininho da notificação e de comentarem. Canal Abre Alas FC. O esporte é nosso manto, o chat a nossa nação. Flaudações. Abre alas com história e coração.